Um acidente devastador e milhares de vidas atingidas. Golfo do México, abril de 2010. Em um dia aparentemente comum, um clarão partiu o horizonte e riscou a superfície como um trovão preso ao mar. A plataforma Deepwater Horizon ardia. Nossos trabalhadores não voltariam para casa. Nos 86 dias seguintes, 4,9 milhões de barris de petróleo e centenas de milhares de toneladas de gás natural vazariam para o oceano aberto, águas profundas e mais de 1.900 quilômetros de costa. Foi o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos. Um ferimento aberto numa região onde tartarugas, peixes, golfinhos, aves marinhas e milhões de micro-organismos tecem, invisíveis, os fios do equilíbrio. Cerca de metade do óleo pôde ser rastreada e removida por métodos físicos e químicos. A outra parte sumiu. Foi engolida pelas correntes? Afundou inteira? Evaporou? Ou algo mais estava em marcha, discreto e colossal, onde o olho humano não alcança? Deixe seu like e se inscreva. É de graça, apenas um clique, e ainda nos ajuda muito por aqui. Deixe seu like e vamos ao vídeo. Mas onde foi parar o óleo? Uma pista surgiu longe dali, em um laboratório no oeste de Ontário. Pesquisadores isolaram uma pequena faixa da margem de um lago. Derramaram óleo de maneira controlada, esperaram 72 horas e então limparam o que conseguiram. O resto ficou ali de propósito como uma cicatriz medida. Ao longo de meses, verão e inverno, eles observaram. O que viram não foi apenas óleo se dispersando, foi uma revolução silenciosa e inesperada. A comunidade microbiana do solo e da água virou de cabeça para baixo. Espécies raras, quase invisíveis antes, tornaram-se maioria e tinham um traço em comum. Eram capazes de metabolizar hidrocarbonetos, ou seja, o petróleo que para nós é veneno, para elas é carbono disponível. A mesma coisa que energia ou vida. Era a natureza, mais uma vez, reorganizando o tabuleiro. Se isso acontece num lago pequeno, pode acontecer numa baía inteira? No Golfo do México, os sinais apontam para sim. Por ali, sempre houve infiltrações naturais de óleo e um tráfego intenso de embarcações, pequenas doses crônicas, como um soro que ao longo de décadas seleciona micro-organismos com apetite por hidrocarbonetos. Há quem diga que o Golfo desenvolveu ao longo do tempo uma espécie de imunidade de rebanho contra o petróleo, não a ponto de evitar a tragédia, mas de responder a ela com velocidade. Outros cientistas contestam a excepcionalidade do Golfo e ampliam o mapa. Ecossistemas de todo o planeta abrigam comunidades capazes de lidar com o óleo, da Antártida ao Ártico. Todos os anos, cerca de 1,3 milhão de toneladas de óleo entram no ambiente, majoritariamente por infiltrações naturais. E nossas praias não estão recobertas de piche o ano inteiro, porque uma legião de micro-organismos trabalha sem holofotes, quebrando pista por pista anéis aromáticos e cadeias longas em fragmentos mais simples, comendo o óleo literalmente. Esse é o primeiro choque de realidade. Em estado normal, os micro-organismos presentes no petróleo são poucos e discretos, generalistas do mar aberto. Quando o óleo aparece, não importa se brotou do fundo ou de um navio, elas sentem o rastro químico, migram e multiplicam-se como se uma feira de carbono tivesse sido aberta. É uma sucessão ecológica relâmpago. Pioneiras chegam, consomem os compostos mais fáceis. Depois, especialistas assumem atacando moléculas mais complexas. Por fim, grupos finais lidam com o que sobrou. Não existe um único micro-organismo que faça tudo. É uma coalizão, uma aliança invisível como as grandes coalizões de predadores da savana, mas em escala microscópica. E quando as condições são certas, temperatura, oxigênio, nutrientes, essa alcateia química vira protagonista. Mas dá para contar com essa solução em todo o desastre? A resposta é um sim, com ressalvas. Derramamentos gigantes sobrecarregam a capacidade natural. O óleo se espalha rápido, bate em manguezais, entra em estuários, suja praias e sufoca a vida em múltiplas frentes. Milhares de animais morrem nos primeiros dias. É trágico, mas depois a natureza reage. Porém, o estrago dos primeiros dias já está feito. É aí que entram duas estratégias. A primeira é a semeadura ou bioaumentação.
introduzir bactérias comedoras de óleo nas áreas afetadas nas primeiras horas do acidente. Em laboratório funciona. No campo, os resultados são erráticos. Às vezes, nenhum benefício aparece porque o próprio derramamento já fez a seleção natural. As espécies nativas certas crescem sozinhas e ocupam o nicho rapidamente. A segunda estratégia é a bioestimulação. Fertilizar as comunidades locais com nitrogênio e fósforo, estimulando seu crescimento. Em diversos testes, isso acelerou a remoção do óleo. Funciona como adubo. A limpeza leva dias, semanas, meses, mas chega. Micróbios trabalham no tempo da química, não no tempo da urgência humana. Talvez isso seja uma bênção disfarçada. Se existisse um supermicróbio capaz de devorar, em horas, qualquer hidrocarboneto, nossas estradas e telhados estariam correndo o risco de virar banquete. E não só isso, mas computadores, televisões, celulares, tudo é feito do ouro negro chamado petróleo. E há outro limite intrínseco. O termo petróleo é um guarda-chuva. Dentro dele há parafinas, naftênicos, aromáticos simples, aromáticos policíclicos, resinas, asfaltenos. Cada família pede uma enzima diferente, um caminho metabólico distinto, ou seja, um micro-organismo diferente para consumi-lo. Por isso, a limpeza é tarefa de equipe. E onde entram os humanos nessa partitura? Nos grandes derramamentos, historicamente, só 15 a 25% do óleo é removido de modo mecânico, cercando com barreiras, recolhendo com skimmers, queimando de forma controlada. Em 2010, uma aposta adicional foi feita em larga escala. Dispersantes químicos, milhões de litros, para quebrar grandes manchas em gotículas microscópicas que afundam e se misturam à coluna d'água, teoricamente ficando mais acessíveis aos micróbios. A lógica é direta: mais área de contato, mais pontos de ataque. O problema é que certos dispersantes podem ser tóxicos a ovos de peixes, corais, plâncton. Não se resolve um problema criando outro. Investigações posteriores no Golfo mostraram que uma fatia considerável do incremento de carbono orgânico dissolvido na água tinha a assinatura da fotodissolução. Vamos explicar. A luz solar bate na mancha e desencadeia reações que transformam parte do óleo em compostos solúveis, que depois se dispersam pela água do mar. Estimativas apontam que entre 3% e 17% do óleo que flutuava pode ter sido convertido dessa forma, o Sol soberano antigo dos ciclos terrestres entrando silencioso como aliado químico. Não resolve tudo, mas reescreve o saldo. A história, porém, não é feita só de boas notícias. No fundo do Golfo, há mais de 2.000 naufrágios catalogados, alguns com séculos de idade que funcionam como recifes artificiais. Depois de 2010, as comunidades microbianas que colonizam essas estruturas mudaram de composição de maneira sensível. Enquanto isso, a vida constrói impérios onde jurávamos que nada prosperaria. Em regiões profundas do Golfo e de outros oceanos, o óleo e o piche que vazam naturalmente do subsolo formam estruturas que lembram lava solidificada, vulcões de asfalto. Em torno deles, uma fauna inteira de mexilhões, caranguejos, vermes tubícolas e esponjas floresce. Esses animais não comem petróleo, mas também parecem não ser afetados diretamente por ele. Eles vivem em simbiose com micróbios que, abrigados dentro de seus tecidos, quebram hidrocarbonetos e transformam-nos em energia e carbono para o hospedeiro. Porém, não é aconselhável consumir esses animais, já que seria tóxico para o ser humano. Seus corpos, embora aparentemente saudáveis, estão banhados em partículas invisíveis de petróleo. Essa parceria não nasceu ontem, é antiga, tecida por seleção ao longo de eras. Onde o olho humano vê piche estéril, o oceano ergue catedrais discretas para a vida continuar existindo. O nome técnico para esse conjunto de estratégias é biorremediação, usar organismos vivos para quebrar poluentes. E ele não se limita, a bactérias marinhas. Fungos do gênero Aspergillus, por exemplo, crescem em óleo de motor e, ao crescer, o transformam em substâncias menos perigosas. Em lixões, pesquisadores identificaram uma bactéria, Ideonella sacaiensis, com talento para desmontar o plástico das garrafas em poucas dezenas de horas sob condições ideais, algo que a natureza levaria séculos para fazer sozinha. Então,
E se, em vez de esperar a seleção natural, a gente adiantasse o trabalho? Por décadas, laboratórios tentaram criar micróbios turbinados para derramamentos. Em 2010, a conclusão dominante era humilde: a natureza sozinha ainda ganhava. A virada veio com o desenvolvimento de bioprodutos que não são simplesmente jogar bicho na água, mas matrizes pensadas para cada ambiente, soluções líquidas para solo, areia, mares e rios. Em universidades da China, Coreia e Japão, esses kits já existem em escala piloto. Ainda não é a bala de prata, mas é o protótipo de uma caixa de ferramentas que conversa com a natureza, trabalhando em conjunto com ela para eliminar um dano causado pelo progresso da humanidade. Agora me conta nos comentários se você já conhecia os micro-organismos chamados bactérias devoradoras de petróleo ou se esse vídeo foi novidade. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!